Sejam bem-vindos oficialmente, gente, mais uma live aqui no TikTok e lá no YouTube também, porque se Deus quiser essa live vai ficar disponível lá no YouTube. Eu sempre torço para que a gente não tenha nenhum problema de conexão, nenhum problema tecnológico e essa live fique salva por bastante tempo lá dentro do meu canal no YouTube. Então sejam bem-vindos a essas lives diárias, lives devocionais. Eu vou explicar aqui para você. Sempre tem pessoas novas, né? Então, se você é novo por aqui, sinta-se, abraçado, sinta-se muito bem-vindo. E essas lives, elas têm o intuito de compartilhar, de ser um momento de partilha de fé, né? Um momento onde eu gosto de compartilhar aquilo que eu estou lendo na Bíblia E aí eu sempre trago uma reflexão sobre aquilo que eu tô lendo e eu acredito que esse tempo aqui, gente, eu falo, né, que é um momento como se eu estivesse assim falando com uma amiga via FaceTime, né, via vídeo. Então aqui essas lives não é para querer te ensinar nada, não é para te convencer de nada, nada disso, gente. Aqui é só para eu abrir meu coração com pessoas que também queiram se fortalecer na fé, que querem receber uma mensagem de carinho, uma mensagem de alguém que tem vivido transformações belíssimas em Cristo Jesus. Deus tem feito assim grandes coisas na minha vida e tem sido um presente poder expor um pouquinho desse processo com vocês através dessas lives. Então eu falo que aqui também, além, né, de eu trazer a minha leitura diária da Bíblia aqui para vocês, então por isso que é uma live devocional, né, porque eu sempre leio algum versículo ou alguns versículos. Então é uma forma de quem não é cristão, de quem ainda não tem o costume de meditar na palavra de Deus, é uma maneira de você conhecer mais da Bíblia, porque eu não conhecia nada da Bíblia praticamente. Né? Eu não cresci num berço cristão, eu não cresci recebendo essa orientação de ler a Bíblia, eu nunca tive. Eu fiquei até sabendo há pouco tempo, né, a escola dominical, né, que chama, que eu acho que é tipo uma escola, não sei como é que funciona, nem sei como é que funciona, mas acho que é o estudo da Bíblia, né, desde criança. Eu achei isso tão interessante, queria a gente ter vivido isso, mas não vivi isso. Eu comecei na igreja, eu tinha 15 anos, 15 para 16, numa igreja evangélica. Eu ia escondido da minha família não aceitava, achava que eu ia ficar fanática, achava que eu ia ficar aquelas pessoas com a Bíblia na mão, tentando convencer outras. E imagina, né? Eu jamais lidaria dessa forma. Eu acredito que tudo aquilo que é feito pela força do convencimento, querer convencer alguém, isso não leva a nada, né? Será que é igual catequese, escola dominical? Não sei. Catequese eu até cheguei a fazer, viu, gente? Mas eu não gostava. Eu achava que eu não aprendia nada, assim. O professor era muito sério também, sabe? A igreja católica, nada contra, tá, gente? Os católicos. Tem muitos católicos que me acompanham, tenho muito respeito, tá, por vocês. Minha família materna, ela tende mais, né? Ela pende para o catolicismo. A minha avó é aquelas católicas ortodoxas, inclusive foi alguém que eu tive muitos conflitos, né? Porque justamente ela não aceitava de forma alguma, eu não segui o catolicismo e então, enfim, eu achava muito tradicional, assim, sabe? O meu catequista não era um professor que tinha a coisa do ensino. Ele não ensinava de forma leve, era uma coisa muito, não sei, meio maçante, assim, séria demais, né? Acho que o catolicismo tem um pouco dessa seriedade, sabe? Então, enfim, eu até fiz catequese, mas eu não usufruí nada, gente, tá? Então, assim, eu realmente não conhecia nada da Bíblia, achava um livro comum, não sentia o que as pessoas falam, né? Principalmente os crentes que falam da palavra de Deus como palavra viva de Deus mesmo. E eu nunca entendi isso, gente. Eu nunca entendia isso. Eu inclusive, tentei várias vezes, por várias vezes na minha vida. Porque todo mundo sabe, né? O livro, gente, a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, né? É um livro atemporal, não é à toa isso. Não é à toa que tanto tempo se passou e ela continua sendo o livro mais lido do mundo, né? Mais vendido do mundo. Então, assim, tem algo aí, né?
E eu tentei por várias vezes. Vocês estão vendo, né, gente, que eu realmente gosto de abrir o coração aqui. Assim, pra ser um papo mesmo de igual para igual, tá? Então aqui eu tô como amiga, tá? Eu não tô como alguém que tá mentorando, ensinando, palestrando, pregando. Não, eu tô como amiga, abrindo o meu coração e realmente trazendo a vocês uma oportunidade de vocês se inspirarem e começarem daí, né, a caminhada de vocês com Jesus de uma forma mais profunda, de uma forma mais intimista e tendo, né, esse respaldo da palavra de Deus, que é a Bíblia, tá? Então, eu tentei por várias vezes começar a ler, eu me perdia, eu não entendia nada, eu achava... eu não tinha vontade, gente, de verdade, eu não tinha vontade. E aí, no ano passado, eu vivi muitas coisas, assim, parece que caiu um véu, assim, dos meus olhos, principalmente relacionado às minhas amizades. E eu comecei a ver que eu falei, nossa, eu tô no meio aonde eu não tô me sentindo eu tô me sentindo me traindo a minha essência, traindo os meus valores, traindo o que eu no fundo acredito. Isso não tem a ver comigo. E aí eu comecei todo um processo, gente, de me resgatar, né? Eu vi que eu tava caindo num automático, eu vi que eu tava começando a achar coisas que não eram normais, eu comecei a achar normal, comecei a ficar com a mente confusa, com o coração angustiado, e eu falei, opa, eu que já sou, né? Eu tenho muito treinamento na parte comportamental, eu comecei a me sentir angustiada, coração apertado, eu falei, opa, tem coisa aí, né? Isso não é normal eu me sentir dessa forma. E aí eu tive também, vocês nem souberam, né? Mas eu tava namorando no início do ano, comecei um namoro. E aí, no meio do ano, mais ou menos, eu terminei esse namoro, a gente terminou. Muito por conta também das minhas amizades. Então, foi uma fase, assim, que eu me vi, assim, sem o meu namorado, sem as minhas amigas. Parece que tudo desmoronou, sabe? E as pessoas no Insta nem imaginaram, né? Eu acho. Porque realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu sei separar bem as coisas, né? Acho que até pelo fato de todo o preparo que eu tenho, emocional, mental, né? Essa parte comportamental que eu tenho muito domínio mesmo. Não é à toa que eu dava cursos, né? Sobre autoconhecimento. Então, eu sei domar muito os meus pensamentos, as minhas emoções. Então, eu sei separar muito bem as coisas, né? O momento de trabalho e o momento de vida, de pessoal, o momento, enfim, com Deus. Mas aí teve um momento que eu falei, não, eu preciso de um renovo na minha vida. Eu preciso realmente me colocar no lugar. Porque eu tava me sentindo assim, sabe, gente, num automático. Tava me sentindo assim, meio perdida mesmo, sabe? O que eu quero, do que eu gosto, quem que é de verdade, quem não é. Quais são as pessoas que estão comigo, mas que será que realmente são pessoas que me agregam? São pessoas que me edificam, que me levam para mais perto de Deus? Ou são pessoas que me afastam da minha essência? E, gente, isso é uma reflexão muito séria da gente ter. As pessoas com quem você convive hoje, as pessoas que caminham com você, elas te aproximam de Deus ou elas te afastam de Deus? Porque se elas te afastam da sua essência, se elas te afastam de Deus, puxa, então você tem que rever as suas relações. Se elas só valorizam o fazer, o que o mundo valoriza, se elas só como que é a palavra? Acariciam, né, o seu ego, você tem que rever as suas relações, porque nós precisamos ter por perto pessoas também que nos estimulam a ter uma vida com Cristo Jesus, pessoas que estimulam a gente a viver a verdade sobre a vida, sobre a existência, pessoas que nos inspiram a ser e não só a fazer e a ter. Então é uma reflexão bastante importante, tá? Que eu fiz no ano passado e aí assim, isso gerou muitas desconstruções em mim. E aí foi nesse período que eu realmente falei assim, eu quero começar a estudar a Bíblia, porque eu quero entender esse livro, eu quero entender qual é o mistério que tem aqui. Então, se for verdade, Deus, que aqui a palavra viva tua, me ensina a ler a tua palavra, a compreender a tua palavra. E, gente, eu me senti tão desafiada, porque mentalmente, né, intelectualmente, porque eu amo estudar. Eu falo que eu no meu Instagram, né, eu compartilho muitas dicas de beleza, de maquiagem.
Mas eu falo que o meu grande vício, gente, é estudos, né? Ler. Eu sempre fui uma amante da filosofia, estudei desde os 17 anos, eu estudava filosofia. Eu me converti com 15 para 16, mas depois eu aí eu fiquei uns 2, 3 anos na igreja, congregando numa igreja, depois me decepcionei com pessoas, parei de congregar numa igreja, fui me afastando também. Então, nesse período eu comecei a estudar filosofia, física quântica, toda essa parte mais mental, comportamental, o que agregou muito a mim, tá? Eu não acho que foi ruim, muito pelo contrário, até mesmo filosofia eu acho que é uma coisa muito boa da gente saber, da gente ter, só que o centro não pode ser o homem, não pode ser nós mesmos, esse que é a grande questão, né? O centro tem que ser Jesus, Cristo Jesus. E não nós, né? Não o homem, mas Cristo. Então, eu sinto que essa é a grande diferença, assim. Mas, enfim, gente, aí foi quando eu comecei realmente a ter esse desejo de compreender as escrituras e eu comecei a orar, pedir para que Deus me auxiliasse, para que Ele falasse ao meu coração. E olha como são as coisas, né? Quando realmente a gente está empenhado a fazer a vontade de Deus, quando a gente começa a querer ter essa proximidade com Ele, quando isso é genuíno do nosso coração, Ele vai colocando pessoas, Ele coloca... ele age de forma estratégica, parece, sabe, gente? Para o nosso bem. Então, eu ganhei de presente essa Bíblia, que se chama A Mensagem, que é uma Bíblia, gente, de estudos. E essa Bíblia foi, assim, um milagre na minha vida, essa Bíblia, porque... eu acho que eu tinha a versão, tipo uma Bíblia versão NVI, e aí eu tinha muita dificuldade de entender, eu acho que nem era NVI não, viu? Porque NVI ainda, acho que eu não lembro qual que era, mas assim, essa Bíblia foi a que mudou tudo, porque ela é uma Bíblia de estudos, então essa Bíblia, ela traz todo um contexto antes, um contexto da época, o contexto da história mesmo, o contexto do personagem, né, da história, enfim... dos discípulos também, cada um deles, né, a cada evangelho tem uma breve explicaçãozinha, sabe, de quem era. Enfim, gente, essa Bíblia realmente fez toda a diferença na minha vida e a partir dela eu comecei a ter, porque como ela tem Bíblia em linguagem contemporânea, então como ela tem uma linguagem mais fácil de entender, tem toda essa parte meio de trazer o contexto das coisas, eu me senti, parecia que eu estava lendo um livro, parecia que eu estava estudando, entendeu? Então eu comecei a gostar e era algo também que eu pedia em oração, eu comecei a fazer sempre, então, como escreveram aqui, ó, que a Bíblia não é um livro comum, antes de começar a ler, a gente tem que fazer uma oração para que Deus nos revele, né, o que está sendo lido, né? E realmente, gente, eu comecei a fazer isso. Eu comecei primeiro a pedir uma orientação do Espírito Santo antes de começar a leitura. E aí eu comecei a ter a compreensão daquilo que eu estava lendo. E isso começou a trazer em mim vontade de ler. E eu comecei a orar por isso também, para que Deus me trouxesse, gente, essa motivação. Porque antes eu não tinha motivação, antes eu não tinha interesse mesmo. E aí eu comecei a ter. Então, assim, sabe, quando realmente tudo foi transformado dentro de mim? Então, essa Bíblia, eu gosto muito de ter ela comigo. Ela tem várias partes, ó, que tá grifadinha. Eu comecei, né, do Novo Testamento, porque é mais fácil da gente compreender antes de ir pro Antigo Testamento. Então, a gente compreender mais sobre Jesus, né? Quando ele esteve aqui, como foi, pra gente conhecer mais mesmo do caráter de Jesus, a lida dele com as pessoas, com as coisas, né? Eu acho que é preciosíssimo isso. E, enfim, gente, então, assim, se Deus fez esse milagre na minha vida e na minha mente, eu creio que ele pode fazer na sua também. Então, essa introdução toda é para falar que um dia eu fui aquela pessoa que não acreditava na Bíblia, que não entendia uma só palavra da Bíblia. E eu estou aqui hoje fazendo lives para te incentivar a você começar a sua leitura das Escrituras Sagradas
com este desejo de realmente compreender o que está escrito. Te dou essa dica de você procurar uma Bíblia de estudo para começo, tá? Se você ainda não tem tanta essa familiaridade, começa com uma Bíblia como essa, a mensagem, porque eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil de você entender, de você compreender, e faça essa oração a Deus para que Ele traga revelação daquilo que você está lendo, para que Ele traga clareza sobre a palavra dele, para que aquelas palavras possam realmente germinar dentro de você, no teu espírito. Então, eu tô aqui para compartilhar isso, gente, para trazer esse testemunho mesmo do quanto realmente, assim, Deus ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina, ele nos surpreende e ele, olha, faz transformações que se a gente contasse pra gente mesmo anos atrás, meses atrás, a gente não acreditaria. Ele fez realmente uma mudança assim 360 na minha vida. A Stephanie do ano passado, um ano atrás, não acreditaria nessa Stephanie de agora, de forma alguma. E eu acredito que esse é só o começo. Então, eu tô aqui pra realmente incentivar vocês, né? De repente, inspirar vocês a vocês começarem por aí. Como eu disse, eu sempre leio alguma palavra, né? Algum trecho da palavra, algum versículo, e aí eu faço uma reflexão acerca daquilo. E aí, com base nessa reflexão, eu tiro uma palavrinha que eu acho assim, a palavra-chave, o assunto do momento. E eu trago para vocês aqui em live. Então, o assunto de hoje é mente agitada. Hoje em dia, é comum vivermos com a mente, a mil. É ou não é? Mente agitada, mente inquieta, mente acelerada. A gente quer tudo para ontem, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, e isso traz muitas vezes confusão até para nossa cabeça, para o nosso coração, né? E aí hoje eu estava refletindo sobre isso. Eu estava até conversando com algumas pessoas, fiquei de manhã, né? A primeira coisa que eu faço, gente, quando eu acordo, quer dizer, não é a primeira, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, se for literal, é desligar o meu despertador, já dou uma olhada no meu WhatsApp, eu sei que a gente não deve fazer isso, mas eu faço, confesso, para ver se não tem nenhuma mensagem, enfim, importante, principalmente quando eu tô longe, né, da minha irmãzinha, da minha mãe. Mas, então eu dou uma olhadinha ali no WhatsApp e tal, olho as notificações, assim, tipo, eu deixo no modo silencioso, né, mas só pra ver se é alguma coisa super importante. E aí eu levanto e vou ao banheiro e depois eu aí eu vou preparar o meu café, tomo um gole d'água, vou preparar o meu café. Aí depois que eu preparo o meu café, aí eu sento e tenho meu momento com o Senhor, meu momento de leitura da Bíblia. E aí só depois que eu dou bom dia, né? Quando eu dou bom dia lá no meu Instagram, porque às vezes se a gente já entra no Instagram, eu tento evitar ao máximo, gente. Tipo, eu tento evitar de ficar no Instagram muito tempo nessa parte, né? Antes do meio-dia, porque senão parece que meu dia não rende tanto. Tem dias que não tem jeito, eu tenho que, enfim, responder mensagens. Ou, enfim, dias que eu tô, às vezes, muito inspirada e falo, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou perder depois, eu vou perder o time, eu vou esquecer, eu vou perder a inspiração. Mas, enfim, eu gosto de manhã já começar a ler a Bíblia e aí eu já começo as minhas reflexões do dia, né? Eu consagro o meu dia a Deus, a Jesus, peço a ajuda de Jesus para que eu consiga conduzir aquele dia de uma forma fiel a Ele. E eu recomendo vocês também fazerem isso, viu, gente? Consagrem o dia de vocês a Deus. De verdade, isso faz muita diferença, sabe? Peça a ajuda de Jesus para que você lide com aquele dia e com os imprevistos daquele dia, com as alegrias e frustrações daquele dia, de uma forma fiel a Jesus. Porque em um dia, quantas coisas a gente não vive? Quantos pensamentos não chegam a nós, né, a nossa mente, quantas emoções não dominam o nosso coração em um dia, quantas coisas acontecem, ora mega felizes, ora talvez frustrantes, ora surpreendentes, horas monótonas. Às vezes um dia que começou super legal,
Aí à tarde, à noite vai ficando meio chato, vai ficando meio tudo igual. Aí você fala, ai, esse dia parece que não foi um dia tão proveitoso. Já outros não, já outros você começa meio mais ou menos, meio desanimada, meio sem ânimo, aí vai chegando tarde, você tem uma notícia boa, você faz alguma coisa que você gosta, isso te empolga, aí você vai dormir feliz ou você vai dormir com o coração meio angustiado, enfim, né? Em um dia muitas coisas podem nos acontecer, tanto a nós de forma direta como de forma indireta. Então eu realmente dou essa dica para vocês: consagre o seu dia a Deus. Isso faz muita diferença no meu dia e eu creio que possa fazer diferença no dia de vocês também. Então, pensando hoje sobre mente agitada, eu falei assim, será que existe uma solução para isso? Será que tem como nós, nos dias de hoje, que é um mundo tão acelerado, né? Porque assim, não é que eu sou uma pessoa ansiosa, não é que eu sou uma pessoa agitada, não é que eu sou uma pessoa fazedora, não é que eu sou uma pessoa workaholic, eu nem me considero assim, tá, gente? Eu acho que eu tô longe disso. Graças a Deus, eu consigo descansar bem, eu sei ficar sem celular tranquilamente, pra mim não é um super sacrifício, eu fico de boa sem celular. Mas, enfim, também não me acho uma pessoa super ansiosa, não me considero essa pessoa. Eu acho que eu tenho os meus momentos de ansiedade, eu tenho meus períodos mais ansiosa, em alguns períodos mais do que em outros. Mas, enfim, né, vocês entenderam, eu acho que o contexto. Então, assim, nos dias de hoje, onde tem sim uma pressão muito grande pra gente estar fazendo cada vez mais, pra gente estar fazendo sem parar, no mundo onde a competitividade ela é tão grande, será que tem como a gente não ficar com a mente extremamente agitada, acelerada? Será que tem como a gente ficar com a nossa cabeça tranquila? Será que tem como a gente ficar com o coração tranquilo durante todo um dia, sem tantas instabilidades? Será que é possível? Eu fiquei me questionando isso, né? Porque eu até acho que eu tenho uma estabilidade também legal, emocional, por conta do que eu já falei, né? Dos treinos que eu tenho, cursos que eu tenho voltados para essa área. Mas assim, é lá no fundo, né? É lá no fundo, tipo, porque na verdade, gente, a estabilidade emocional, ela não tem que ser eu estar no controle da minha vida. E eu acho que muitas vezes essa pseudo estabilidade que eu tenho, na verdade, vem de um controle meu, né? De um autocontrole, mas eu não quero mais isso também. Hoje eu já estou numa outra pegada. Hoje eu quero que o controle da minha vida esteja em Cristo Jesus. Eu entreguei a Ele o barco da minha vida. Então eu quero que realmente eu possa descansar nele. Eu quero usufruir da paz dele que excede todo entendimento. Eu não quero mais viver nessa autopressão, nesse autocontrole, como ontem eu falei das inseguranças, da autoproteção, que é diferente da prudência, né? É importante você ser uma pessoa prudente, uma pessoa responsável, mas tem que tomar cuidado com você viver com inseguranças, você viver com preocupações, né? Com uma preocupação sobre aquilo que pode acontecer. Isso é ficar ansiosa, isso é ficar com medo, é viver num estado de medo. Na live de ontem, que está disponível no YouTube, vocês podem ouvir sobre isso. Mas aí hoje eu fiquei pensando, né? Falei, então se não é sobre um autocontrole, como será que eu posso viver com a mente mais tranquila, né? Porque se o foco da minha mente está no meu trabalho, eu tô colocando a minha segurança, eu tô colocando meu coração, todo o meu coração no meu trabalho. Meu trabalho é importante? Claro que é importante. Minha família é importante? Claro que ela é importante. A minha saúde é importante? Meu corpo é importante? Com certeza. Mas aonde tem que estar o foco da nossa mente? Não é em Cristo Jesus? Nós que somos crentes em Jesus, né? Ou seja, eu que creio nele, e eu que falei, Jesus, eis-me aqui. Deus, eu te entrego a minha vida.
faz-me instrumento de ti. Se eu fiz essa declaração, se eu quero conhecer a Deus como Pai, eu preciso entrar num estado de obediência, de submissão a Ele. E hoje em dia todo mundo, eu acho, tem, principalmente as mulheres, né? A gente tem quase que uma aversão a essa palavra submissão. Os homens, então, falar em obediência, para o homem saber o que é ser obediente é uma tarefa difícil. É ou não é? E para nós mulheres, ouvir a palavra submissão também é desafiador, né? Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Hoje em dia. E por quê? Porque é muito distorcido esse significado de submissão, que tem muito mais a ver com você estar sob a mesma missão, compartilhando de uma mesma visão, de um mesmo propósito, de um mesmo foco. E aí, quando a gente pensa em submissão a Deus, é estar alinhada a Deus, estar alinhada à vontade do Pai, estar alinhada aos pensamentos dele. O Miguel falou que eu falo muito bem. Obrigada, querido! Bom saber disso. Então, amores, eu falei, uau! E assim, aí eu fico pensando, faço oração. E aí eu falei, então, se o foco da minha mente tem que estar em Cristo Jesus, como eu faço? Porque é quase que não é natural. A gente acorda e já vem um monte de pensamentos sobre as coisas que a gente tem que fazer. E eu já fico preocupada porque amanhã eu vou receber minha família aqui, a gente vai fazer um passeio numa cidade vizinha ainda. E eu falei, nossa, eu tenho que pegar tal coisa, deixar tal coisa aqui. E minha mãe manda fazer uma coisa, fazer outra, pegar tal coisa, eu tenho que mandar minha mãe trazer outra coisa. Aí já começa uma bagunça na nossa mente, né? Já começa uma agitação. E eu falei, calma. Então é um exercício da gente, volta, se alinha e pergunta, Senhor, e agora? É para a direita ou é para a esquerda? Amanhã tem tais possibilidades de fazeres, de coisas a serem cumpridas. Será que eu faço as 3? Ou eu faço uma, faço a primeira e não faço a terceira? Ou eu faço a segunda e faço a primeira? Aí a gente tem que pensar, calma, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para agora? E aí eu quis trazer esse tema, gente, da mente agitada, porque eu penso que a gente precisa desenvolver esta habilidade de entrar na presença do Senhor e desfrutar da quietude que Ele nos proporciona. E essa quietude, eu vejo que é também é como se a quietude fosse um resultado dessa nossa disposição em entrar num estado de submissão a Deus. Quando a gente se disponibiliza, quando a gente tem essa receptividade, essa abertura do coração de falar, Senhor, eis-me aqui, qual é a tua vontade? Eu sinto que a quietude, ela vem como esse silêncio que começa aos poucos, tocando o nosso ser. Parece que a gente começa, antes da gente entrar na presença do Senhor, a gente está naquela agitação, a gente está naquele ritmo acelerado, que nós humanos, né, vivemos nesse ritmo, no ritmo, né, da aceleração, do pra ontem, tudo tem que ser pra ontem. A gente está no tempo Cronos, tempo do mundo, o relógio tá passando, tá correndo, não tá nem passando, tá correndo. Daí quando a gente entra na presença do Senhor, quando a gente faz esse movimento de Senhor, eis-me aqui, aí você começa a entrar no tempo de Deus, no Kairos. Aí você começa a usufruir do Kairos, você começa a usufruir do tempo de Deus, você começa a usufruir da paz que vem dele, você começa a usufruir desse sentimento de vida que vem dele, que vem mediante a sua disposição em estar na presença de Deus. Você começa a sentir o fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. Você começa a se sentir acalentado por Deus. Você começa a sentir a presença mesmo
do Espírito Santo. Você começa a sentir, você começa a se lembrar de Jesus, você começa a se lembrar da sua vida em Cristo, você começa a se lembrar da sua história, você começa a se lembrar do seu propósito, você começa a se lembrar de qual é a sua verdadeira tarefa aqui nesse mundo, qual que é a importância mesmo do seu dia, o que há de mais importante nesse seu dia. Você parece a cair em si, você começa a cair a sua ficha de opa, calma, eu tava no modo automático, mundão, opa, volta, dá um passo para trás, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Quem é que rege a minha vida mesmo? Aonde eu estou colocando a minha segurança? Aonde eu estou colocando o foco do meu coração? Opa, eu já esqueci tudo, Jesus, desculpa, perdão. Perdão, Senhor. Eu já estava no meu automático, já estava acelerada, já estava com medos, já estava com preocupações, já estava com a mente totalmente fora de foco. Tirei os olhos de Jesus e coloquei os olhos em mim mesma. Obrigada, amores. Obrigada, viu, pelo carinho. E aí começa a inquietude. Quando a gente tá nesse lugar de tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos em nós mesmas, né? Quando a gente começa a colocar o foco no nosso eu, aí vem todas as consequências disso, a ansiedade, a pressão, o medo, o desespero, o tempo que está passando, o boleto que está chegando, as pessoas que estão te esperando, o e-mail que você não respondeu, isso e aquilo. E aí você começa a ficar com a mente extremamente agitada. E isso começa a dominar o seu coração, isso começa a trazer aperto, angústia, ansiedade, aflição ao seu coração. E aí você começa a ter comportamentos que são relativos a essas emoções, que não tem nada a ver com o caráter de Jesus, não tem nada a ver com aquilo que a palavra dele nos traz. E aí, quando a gente começa calma, deixa eu dar um passo para trás e deixa eu estar aqui na presença do meu Senhor, do meu Deus, do meu Pai. Aí eu começo a desfrutar do tempo dele, aí a quietude começa a tomar conta da minha mente, do meu coração. Por quê? Porque eu fiz um ajuste de foco. Eu tirei os olhos de mim mesma e do mundo e coloquei os olhos no Todo-Poderoso. Eu coloquei os olhos naquele que sabe todas as coisas. Eu coloquei os olhos naquele que faz o impossível possível. Eu coloquei os olhos naquele que é o meu Pai, que é o meu Criador, naquele que é o meu amigo, naquele que é um fiel companheiro de todas as horas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de fazer qualquer coisa, é colocar os olhos em Jesus. É a primeira coisa antes de tomar qualquer decisão, antes de seguir o meu dia, antes de dar continuidade num projeto, antes de fazer qualquer renúncia, antes de fazer qualquer declaração, antes de fazer qualquer atividade física, antes de qualquer coisa. Primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí, mediante essa vontade, essa disposição minha em entrar na presença do Senhor, em ter esta humildade de reconhecer, inclusive, que eu já tinha me esquecido de tudo. Jesus, me perdoa, porque eu já esqueci de tudo, meu Deus do céu. Me perdoa, Jesus. E Ele, claro, nos perdoa, porque Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração genuíno, um coração sincero, um coração arrependido. E aí Ele nos ensina tudo de novo. Ele vai nos lembrando da palavra dEle, que traz vida, que traz calmaria, que traz esperança, que traz renovação, que traz fôlego, que traz alegria. E aí a gente começa a se abastecer, a gente começa a reviver, e aí a gente começa a ter realmente uma nova experiência de dia, de momento, a gente começa a usufruir do momento presente,
a gente se sente realmente vivendo o presente. E a gente começa a ter o coração sendo preenchido por um sentimento de gratidão, de confiança. Eu agora confio, eu estou confiante, não porque eu sei as respostas, mas eu estou confiante, eu estou com a mente tranquila, porque eu sei quem está comigo, eu me lembrei a quem eu sirvo, quem é o Senhor da minha vida, quem me rege, quem me governa, quem me cuida, quem está me protegendo em todo o tempo. Ah, agora eu me lembrei. Então agora eu sei que eu não vivo sob o tempo Cronos, mas eu vivo sob o tempo Kairos. E eu desejo aprender mais, Senhor, do teu tempo na minha vida. Eu desejo aprender sobre o teu Kairos, Senhor. Me ensina a viver no teu Kairos, porque é o teu Kairos que importa e não o que o mundo determina. Não é o tempo do mundo, mas é o tempo de Deus. É claro que temos que ter responsabilidade. Jesus nos ensina isso, sermos responsáveis. Mas, termos comprometimento com as coisas, sermos justos, íntegros, mas a gente tem que fazer as coisas, temos que levar em consideração o contexto, o tempo do mundo, o tempo das coisas, mas sempre em primeiro lugar, dar o sim a viver a vontade de Deus para nós, viver o tempo dele para nós. E aí eu quero trazer para vocês algumas passagens, tá? Porque esse tema mente, como que a gente pode preencher a nossa mente? Porque assim, gente, quando eu falei, sobre foco, ou o nosso foco está em nós mesmos, ou o nosso foco está em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Não tem meio termo. Não tem como você servir a dois senhores, ok? Vocês concordam, meus amigos? Não tem como. Então, como é que a nossa mente ela já está cheia, em todo tempo ela está cheia, É um processo constante de desconstrução de nós mesmos. Então, a gente precisa colocar o foco da nossa mente, preencher o foco da nossa mente com coisas que provêm de Deus. Porque se a gente ficar lutando, rejeitando os pensamentos que já estão presentes na nossa cabeça, a gente só vai trazer mais força a eles, porque quanto mais a gente tenta não pensar em algo, mais a gente fica pensando naquilo. Quanto mais você pensa na dieta que você tem que fazer, mais preocupada você fica, mais ansiosa você fica, com mais vontade de comer você fica. Parece que esse assunto comida, dieta, corpo fica o tempo inteiro na sua cabeça. Então, toda vez que a gente tenta muito parar de pensar em algo, a gente começa a ficar muito com aquilo na nossa cabeça. Aquilo começa a tomar uma proporção gigante dentro de nós. Então, o que a gente precisa fazer? Não é rejeitar aqueles pensamentos, porque isso é impossível da gente fazer. A gente precisa só colocar o foco em algum outro assunto. É colocar nossa atenção, na verdade. A gente muda o foco quando a gente muda a nossa atenção. E é por isso que eu falo, que eu sou fã de Paulo, gente. O apóstolo Paulo, pra mim, assim, olha, sou fã. Ele me inspira muito. E aí aqui ele nos ensina. Ai, que legal! O Solisson falou que não conhecia o tempo Kairos. Aprendi algo novo aqui. O Kairos é o tempo de Deus, E o Cronos é o tempo nosso, o tempo do mundo. Agora, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, O que para nós é um ano, para Deus é como se fosse assim, pode ser um instante, um segundo, ou pode ser um milênio, um século. É diferente, totalmente diferente, a percepção nossa das coisas e a percepção de Deus, o Criador. Que legal que você aprendeu algo novo. Então, amores, em Filipenses 4, eu acho que eu já li essa passagem, mas eu vou trazer novamente ela para vocês, porque vocês viram, que pode ser até mesmas passagens, mas a gente sempre tem uma compreensão diferente. A Bíblia tem essa preciosidade. Você lê as mesmas coisas, mas sempre que você lê, como realmente é a palavra viva de Deus, o Espírito Santo vai soprar no seu coração, no seu espírito, novas coisas. Então você pode ler o mesmo versículo várias vezes e toda vez, com certeza, você pode extrair algo diferente, algo novo nessa leitura, tá?
Então vamos lá, gente, eu vou ler, Filipenses 4, versículo 8, que diz: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, olha só, essa palavrinha faz toda a diferença. Concentrem, ou seja, coloquem a atenção de vocês, concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aí, versículo 9. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Ai, obrigada, gente, pelo carinho, viu? Então, amores, olhem só que preciosidade aqui que Paulo nos instrui para a gente concentrar para a gente se concentrar em tudo aquilo que é verdadeiro. Aonde a gente encontra a verdade das coisas? Pensamentos verdadeiros, aonde a gente encontra senão na palavra de Deus? Jesus nos diz que Ele, somente Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, então a gente precisa se concentrar nele, em tudo que vem dele. Onde a gente encontra mais dele? Na Bíblia. Então, nós precisamos concentrar mais a nossa atenção em tudo aquilo que corresponde a Jesus, ao caráter dele, às instruções dele. Então, você se percebeu com a mente muito agitada, com medo, com preocupações, com ansiedade? Começa a orar, começa a buscar a leitura da Bíblia. Eu sei que às vezes a nossa mente está muito agitada e a gente não consegue ter foco para ler. Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu estar passando por alguma coisa que eu estou tão inquieta, estou tão perturbada, que eu não consigo me concentrar na leitura. Daí o que eu vou fazer? Eu vou ouvir alguma coisa. Eu vou ouvir uma pregação, eu vou ouvir um louvor. Então, a questão é você se concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é belo, naquilo que te aproxima de Deus, naquilo que te traz a lembrança do que Ele é e do que Ele pode ser mais e mais na sua vida. Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o que Ele pode fazer, é sobre o que Ele quer fazer. É sobre você se concentrar nisso. E aí, o Deus da paz estará com vocês. Isso não é, gente, uma possibilidade, isso é uma afirmação. Então, o Deus da paz estará com vocês. Então, se o Deus da paz está conosco, o que é que a gente vai sentir? Se não conforto, se não segurança, se não esperança. E aí a gente já fez uma grande transformação no nosso dia. A gente já mudou totalmente a sintonia da nossa mente. E aí a nossa mente começa então a ficar mais calma. Então isso, gente, é uma receita, assim. É algo realmente assim, é um antídoto que eu poderia dizer, sei lá, para a ansiedade, para o medo, para a preocupação. E eu falo isso para nós, não é para vocês não, eu tô falando para mim também. Vamos nos lembrar disso, gente. Vamos nos lembrar de concentrar a nossa mente, concentrar a nossa atenção naquilo que vem, naquilo que provém de Deus, que vem de Jesus, tudo aquilo que nos lembra, os pensamentos que Deus tem por nós e de nós e para nós, para que a gente tire a atenção daquilo que a gente fica pensando, racionalizando, imaginando, devaneando em relação à nossa vida e vamos descansar naquele que sabe todas as coisas, naquele que sabe exatamente o que cada um de nós precisa a cada momento. A gente muitas vezes não sabe, mas Ele sabe.
Quantas vezes a gente não sabe se o caminho a seguir é o direito ou o esquerdo? E você muitas vezes não tem que saber. Você precisa apenas concentrar a sua atenção naquilo que vem de Deus. Você precisa abrir o seu coração a Ele, para que Ele te oriente, para que Ele te guie, para que Ele te inspire. Você não precisa fazer nada a não ser buscar a Ele em primeiro lugar. O mais lhe será dado por acréscimo. O mais Ele fará, da forma dele, no tempo dele. Calma. Isso não significa que você vai ficar improdutivo, que você vai ficar em casa só lendo a palavra. Não é isso. Mas é você, primeira coisa, você ter esta auto-observação. Opa, minha mente está muito agitada, estou no automático, estou no piloto automático. Estou com a mente inquieta. Opa, então primeira coisa, calma lá. Deixa eu mudar a sintonia aqui, porque eu sei quem é o condutor da minha vida. Eu sei aonde deve estar o meu coração, porque dele procedem, né? O coração não é... Como que é aquele versículo? Onde estará... Como que é? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. E dele procedem as fontes da vida. Não é uma coisa assim? Provérbios 4, eu acho, não é? Enfim, o nosso coração... A gente precisa tomar muito cuidado ao que a gente entrega ao nosso coração. Porque o coração tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com os nossos sentimentos. Então, se você coloca o seu coração demais nas coisas, nas pessoas, naquilo que está fora, cuidado, porque isso vai mexer demais com as suas emoções. Isso vai te fazer uma pessoa muito instável. E isso pode te trazer grandes e graves problemas, decorrências. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Isso, Fael, obrigada. Entende, amores? Então, tudo aquilo que é precioso para nós, aquilo está revelando aonde é que está a nossa atenção, o nosso coração, as nossas emoções. O que é que tem sido a minha base emocional? Aonde ela está? Aonde eu estou firmando ela? Cuidado! Vamos ter cuidado. O nosso tesouro tem que ser o nosso amado, Jesus. Então, amores, vamos nos concentrar a cada dia em tudo aquilo que vem dele. Que esse seja um exercício nosso, diário, de verdade. Ai, amém, Fael. Ele diz assim, que Deus continue te usando em nome de Jesus. O seu chamado é necessário. Amém. Amém, gente. Orem muito por mim. Eu falo que se tem algo mais necessário, útil, especial que oração, eu desconheço. Então, assim, eu ainda não tenho tanta clareza, assim, da onde... exatamente do meu chamado em relação a isso, né? Eu tô começando agora essa jornada aí de mais intimidade com o Pai, com Jesus, e inclusive, né, essa questão toda de estudar a Bíblia e me aprofundar nela também, então tem sido muito especial. E, ai lá, olha aí, tá vendo? A Sandy agora está fazendo live no TikTok. Mais uma pessoa falando, gente, que eu lembro a Sandy, é isso? Mas eu sinto que, não sei, de alguma forma, né, eu me sinto mesmo chamado pastoral, Esté. É mesmo? Será, Marcos? E será que chamado pastoral é a mesma coisa de chamado evangelístico? Tem que perguntar isso para as pessoas da minha igreja. Porque o chamado pastoral acho que tem muito a ver também com cuidar, né? Cuidar de pessoas. Olha só, o Solisson falou que parou para me escutar, porque ultimamente está com a mente inquieta. E te ajudou, Solisson? Como é que você tá agora? Tá com a mente mais tranquila, mais calma, mais confiante? Lembrando, gente, que aqui eu tô só trazendo essa inspiração, esse lembrete a vocês, mas é importante que vocês tenham uma atitude agora, né? É oração, lembra? Orar e colocar em ação, colocar, né? Ter ação.
Ou seja, é você fazer a sua parte. Muita gente falando, boa, Sandy. Então é você fazer a sua parte de fazer essa entrega a Ele, sabe? É buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Então não é só me ouvir, aqui é só um primeiro passo, mas agora vocês precisam ter esse tempo de concentrar a atenção de vocês naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que vai realmente edificar o coração de vocês. Através da oração, através da leitura da palavra, através de uma pregação. Irmã gêmea da Sandy, Frank, falou. Gente, eu tô achando tão curioso isso, que de um tempo pra cá, antes não falavam tanto isso. Que coisa! Gente do céu, que coisa legal. Eu tô amando, gente, eu tô amando. Que falta cantar como ela só. Quem sabe qualquer hora que eu tô precisando cuidar da minha voz, viu? Aí, ó, sua voz é muito parecida. Eu preciso fazer aula, gente, de voz, fono. Ó, e aí pra finalizar, amores, eu quero ler mais duas passagens pra vocês, tá? Que é o seguinte. A primeira está em Mateus 6. Ai, obrigada pelo coração. Gente, quem puder, ó, não se esqueçam dos compartilhamentos. Tô feliz com os números aqui de compartilhamentos, hein? Vocês mandaram super bem, gente. Muito, muito, muito obrigada. E também, ó, deem curtidas, deem 2 toquezinhos na tela e deem os presentes aqui do TikTok. Gente, realmente, para quem é criador de conteúdo, os presentes aqui são muito importantes, são necessários para que as portas do TikTok estejam sempre abertas a mim. Então, eu peço realmente essa colaboração de vocês, tá bom? Deem os presentes aqui, sejam quais forem esses presentes, seja rosa, coração, enfim, panetone. Acabou a época de panetone, mas ainda tem panetone aqui dentro do TikTok. Ó, a ursa, Misha, que vocês puderem, tá bom? E aí eu vou finalizar então a live, gente, com Mateus 6, versículo 9 e 10, que é a famosa oração que Jesus nos ensina, né? Que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amores, que realmente a gente possa fazer a cada momento, antes da gente tomar uma decisão, antes da gente falar algo com alguém, que a gente possa fazer esta oração de que a gente faça a vontade, que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Que a gente possa pedir. Ai, obrigada, Miguel. Que a gente possa pedir, amores, para Deus esta orientação que vem dele, que a gente possa pedir direção a ele, que a gente não queira estar sob esse espírito de autossuficiência que quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, no nosso próprio tempo, mas que a gente possa entrar nesse estado de humildade, de submissão a Deus, que sejamos filhos obedientes ao Pai, porque o Pai que nos guia, o Pai que nos rege, é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo, é aquele que é íntegro, é aquele que é cheio de amor, é cheio de misericórdia, é cheio de bondade. Então não tem nada melhor, gente, do que estarmos alinhados à vontade do nosso Pai. Que seja feita a vontade dele. Vamos clamar, Senhor nosso Deus, que seja feita a tua vontade. Não me deixe, Senhor, seguir as minhas próprias vontades, porque eu sei que as minhas próprias vontades me levam a um lugar de destruição, porque eu não sei o que é bom para mim. Eu acho que eu sei, mas a minha visão ela é limitada. A minha visão ela é muito, mas muito diminuta. Ela nem se compara à visão que tens de mim, Senhor, a visão que tens do universo, Senhor, a visão que tens de todo mundo, de todos que me cercam. Olhem a diferença, gente. Nós temos
Qual que é o nosso parâmetro? As nossas vivências? O nosso passado? A nossa bagagem? O nosso currículo? O que a gente estuda, o que a gente aprende, aquilo que a gente aprendeu com as nossas experiências? Quão pequeno é isso diante da soberania de Deus, diante da visão que Deus tem das coisas? Vamos entrar em contato mesmo com isso? É claro que a vontade dele vai ser sempre muito melhor do que a nossa. O que acontece é que às vezes a vontade dele parece que é ruim para nós, parece que é pior, porque o nosso coração ele está tão corrompido, ele está tão distante do nosso Criador, ele está tão distante do Pai, ele está tão endurecido, ele está tão soberbo, ele está tão arrogante, tão isolado, ele está tão cheio de nós mesmos, cheio do nosso ego, está tão egoísta, que a gente, nesse distanciamento do nosso Pai, a gente não consegue compreender a vontade dele. Então parece que é uma coisa pior, parece que é ruim, parece que é mal, parece que vai trazer sofrimento, parece que vai trazer dor. Mas isso não tem nada a ver, gente, com o caráter de Jesus. Você consegue pensar em Jesus fazendo mal a alguém? Isso é impossível. Tudo aquilo que ele faz, se parecer que está doendo muito em nós, é porque nós estamos em resistência, defendendo demais o nosso ego, o nosso eu diminuto, a nossa carne. Então precisamos orar para que Deus nos livre de nós mesmos, para que Deus diminua a arrogância do nosso coração, o egoísmo do nosso coração, a falta de fé que nos rege e que Ele alinhe os nossos pensamentos e o nosso coração aos planos dEle, na confiança de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, se nós estivermos alinhados à vontade de Deus, nós certamente nos alegraremos em realizar a vontade dEle nos nossos dias, nas nossas escolhas. Isso vai ser, gente, isso vai trazer paz a nós. Olha só, o Márcio Valério falou que estava pensando nisso hoje. Olha só que alegria, então, ó, confirmação aí. E aí, amores, também trago a vocês os Salmos 40, versículo 8, que diz assim: então, assim, uma vez que a gente entra nesse estado de rendição, de submissão a Deus, e a gente realmente se entrega, né? Então a gente fala: que seja feita a tua vontade, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, venha sobre mim, Senhor, o teu reino. Venha sobre mim a tua glória, a tua majestade, o teu amor, Senhor, a tua santidade. Que eu possa ter pelo menos um resquício, uma fagulha disso, Senhor. Para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que tanto aqui na terra, como nas regiões celestiais, como no céu, se estiver havendo alguma seta do inimigo sobre a minha vida, se eu estiver enfrentando uma batalha, uma guerra espiritual, coisas que eu não estou vendo, proclamar o que está no Salmo 40, no versículo 8, que diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, amores, quando nós alinhamos a nossa mente, nos concentrando em tudo aquilo que procede de Jesus, quando a gente se concentra em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é belo, em tudo aquilo que está na palavra de Deus, aí a gente começa a ter esse quebrantamento do coração, a gente começa a ter esse desejo de realmente... Gente, alcançamos 50% da meta. Faltam 2 ursos, pra gente bater a meta de hoje. Esté, onde está o botão de inscrição da live? Aquela de pagar mensalmente. Como assim? Eu nem tô sabendo dessa inscrição, Miguel.
Eu nem sei como funciona, eu faço as lives aqui do meu coração mesmo, nem sei como é que funciona isso. Então, amores, pensem só, é mente, coração, comportamento, tá? Então, assim, alinhou a mente, né? Você toma essa decisão de se concentrar, de concentrar a sua atenção em tudo aquilo que vem de Deus. Aí você começa já a ter esse alinhamento das emoções, né? Você começa a ter esse resguardo do coração, aonde você realmente coloca, você começa a se encher do Espírito Santo de Deus, e isso começa já a purificar as suas emoções, a trazer calma novamente, a trazer equilíbrio, harmonia. Então, nisso é um processo, vai tudo junto, né? E aí você vai começando realmente a desfrutar dessa mente mais quieta, mais calma. Você entra num estado de mais segurança, de mais tranquilidade, de mais lucidez, né? De clareza mental. E aí você começa a sentir isso ganhar forma em você. E aí você começa realmente a sentir essa gratidão. Aí você pode proclamar: eu tenho alegria, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. Ai, gente, falta um urso. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 48. Ai, Wilson, obrigada! Olha, no último minutinho de live, o Wilson Alexandre, que Deus te abençoe, querido. Ele fez com que a gente batesse a meta do dia aqui no TikTok. Muito, muito, muito obrigada, viu? Mesmo. Olha, fiquei muito grata aqui. Isso é muito importante, gente, para os criadores de conteúdo aqui dentro do TikTok. Realmente, esses presentes, eles são muito, muito relevantes, tá? Então, amores, que a gente possa proclamar isso nos nossos dias, que a gente realmente se concentre em tudo aquilo que vem de Deus, para que a gente possa desfrutar da paz dele, de uma mente mais serena e de dias mais tranquilos, né? Dias mais leves, porque eu acredito que todos nós buscamos por isso, buscamos no fundo por dias mais leves, até no momento da adversidade, se a gente tiver essa concentração naquilo que vem de Deus para nós, os pensamentos que são dele e não os nossos, eu acredito que a gente vai conseguir atravessar os dias maus, os dias escuros, os dias difíceis, com mais sabedoria, com mais leveza, com mais confiança, tá bom? O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Ai, que lindo isso! O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja, gente, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e uma noite de sono tranquila a todos nós. Mais uma vez, obrigada pela companhia, obrigada pelo tempo de vocês. E amanhã, se Deus quiser, essa live estará lá no YouTube, junto com outros temas, tá bom? Quem quiser, gente, participar, eu tô pensando em fazer, rapidinho, tá? Um parênteses aqui. Eu tô pensando em fazer um grupo no WhatsApp, um grupo devocional, onde eu vou ser administradora, né? Só eu vou falar lá no grupo, que é só pra ficar mandando, assim, um versículo do dia. Não garanto que vão ser todos os dias, mas assim, às vezes mandar um áudio, sabe? Mandar alguma coisinha assim. Quem quiser se juntar a mim, eu pensei nisso hoje. Então, se você achar legal essa ideia, se você quiser fazer parte dessa comunidade via WhatsApp, me manda uma direct ou aqui dentro do TikTok mesmo, ou aqui no YouTube, porque essa live vai ficar disponível no YouTube, ou lá no meu Insta, gente. Me inscrevam, tá? Deem sinal de fumaça de vocês e fala: eu quero entrar no grupo do WhatsApp, Sté. E aí eu adiciono se realmente essa ideia se confirmar aqui no meu coração. Tá bom, gente? Mas é só para eu saber quem gostaria de ter essa proximidade maior, porque eu tô testando ainda como é aqui no TikTok, né? Então, vai saber. Se não tiver mais amanhã aqui no TikTok, pelo menos a gente não perde o contato. Tá bom, amores? Me escrevam lá, porque aqui nos comentários eu não vou conseguir gravar quem quer. Então, me escreva ou lá no YouTube, ou me manda direct aqui no TikTok ou no meu Instagram. Beijo e bom descanso para todos! Tchau, até logo! Ou no meu Instagram. Beijo
e bom descanso para todos. Tchau, até logo.